Olá, no Papo de Estúdio de hoje, estou aqui no Taverna Medieval para entrevistar Olam Sof, uma dupla de música medieval, tem o seu trabalho autoral também, então confiram a entrevista. Olá, bem-vindo a mais um Papo de Estúdio. Eu sou o Brian Alexandre Novick e hoje a gente está aqui no Taverna Medieval para entrevistar uma dupla fantástica no cenário medieval, na música antiga. Estou com eles, Olam Sof. Que vou cumprimentar agora Marcelo Miranda e Fernanda Ferretti. E aí, Brian, tudo bom? Bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, galera. Gente, é um prazer, primeiramente. E, cara, é muito legal, eu sou suspeito para falar nesse cenário medieval, eu gosto bastante. E eu queria, para a gente iniciar esse bate-papo, que vocês contassem para o público como surgiu a dupla, qual foi a inspiração para isso começar, essa pesquisa. Deixa com vocês. O Olam Sof, nesse ano, né, Brian, a gente está completando 20 anos, né? Então, iniciou em 2001, justamente como um duo também, né? A história do Olam, ela remete até um pouco, fora inúmeras influências que a gente carrega, nos inspiraram, mas veio bastante da minha trajetória no metal, né? Porque eu sempre compus nas minhas músicas, tinham partes acústicas, né? E aí meu grande mestre da guitarra, o Beto Vasconcelos, né, ele me incentivou uma vez a trabalhar essas partes acústicas, né? E aí foi quando calhou não, né, o universo conspirou para a Fernanda aparecer na minha vida, começamos a namorar, e aí eu comecei a desenvolver, né, aquelas partes acústicas com toda agora a gama de inspiração que tinha pela música antiga, folk, por mitologias, que foi adentrando, né, o trabalho, e aí foi esse o início, né? Tanto que no começo do Olam, a proposta inicial era ser um duo de violão. Foi como a gente começou. A linha de vocês é também, ou você é mais nas cordas também, né? Você também trabalha com sopro, né? Sim, o sopro, Brian, o sopro veio até um pouco depois, né? Porque o meu instrumento original é guitarra, né, elétrica, que eu atuava, também berrava, né? Posso dizer assim, porque eu tinha uma banda de thrash death, que depois tomou um rumo do black metal, mas daí meu lance era com as cordas, né? Então o início foi, inclusive o Olam Sof, até no princípio a gente até tinha pensado em fazer com guitarra e violão, guitarra elétrica. A gente chegou até para um estúdio fazer uma gravação assim, só que não agradou. Achamos horrível. Daí horrível e resolvemos daí falar assim, não, vamos manter os dois no violão, né? Isso. E o Marcelo até foi estudar mais a técnica violonística, né? Para não ser só um guitarrista segurando o violão. E aí gostamos do resultado, né? Então tínhamos 2 violões acústicos, a proposta era mais ser instrumental, a minha voz aparecia em alguns momentos, mas com uma ideia de ser um outro instrumento, não para transmitir uma mensagem ou ser algo que está acima do instrumental, que se destaca, né? A ideia principal, como a Fernanda falou, né, Brian, até era bem instrumental mesmo do Olam, né? Assim, mais do que uma parte poética, né, e tal. Não ia, e acabou indo para as áreas também, né, cantadas, junto com esse acompanhamento, né? Isso, foi uma ideia, até a voz, ela entrou como um vocalize no início do trabalho, né? E às vezes texto sendo declamado, inclusive no primeiro CD nosso era isso, né? A maioria tudo instrumental ou com apontamento vocal e uma só tinha realmente letra na música, né? Com uma melodia para a voz. Mas aos poucos, assim, né? A questão do duo, ele foi se ampliando nessas questões de influências, né? E a gente foi se abrindo. E foi muito interessante, né? Porque o nome é Olam Sof, né? É um nome cabalístico, hebraico, mas que numa tradução simples é mundo infinito. Então, naquela época, quem me sugeriu o nome foi o Paulão, do Morcroft, uma banda muito boa aqui do cenário metal de São Paulo. E ele me sugeriu alguns nomes. Quando eu vi o Olam Sof, eu falei, putz, é esse aí mesmo, né? E um monte de gente falou, não, podem confundir, que vocês fazem música hebraica, que vocês vão fazer música assim. A gente falou, não, gostei desse nome, né? Tradução. E pegou e ficou. E aí, Brian, eu queria fazer um comentário sobre isso, que foi muito legal, que passado já esses 20 anos, a gente percebe que foi um nome certeiro pela nossa busca, porque essa questão do infinito, ele veio realmente ser algo muito infinito para nós, né?
e até a concepção como a gente começou a ver a arte, né? Que a gente já via, mas ter mais consciência disso, né? Dessa infinitude. Então, no decorrer desses anos todos, os instrumentos foram entrando no Olam, tanto a gente pegando outros instrumentos, como tivemos já parcerias, chegaram a entrar pessoas no duo, mas depois saiu e a gente resolveu ser realmente um duo. E trabalhando já com outros músicos, com outros tipos de artes, né? Com bailarinas, trabalhamos muito já nesses anos. Então, esse desenvolvimento que vocês têm como dupla, né? Eu até ia perguntar isso. O Lion Soft, ele já fez apresentações com grupos maiores de música, com grupos, por exemplo, com orquestras ou algo do gênero? A gente teve parcerias, né? A gente começou como duo, né? Daí nós tivemos como integrante, né? Um percussionista, nós ficamos em trio por um tempo, depois entrou um contrabaixista tocando baixolão, viramos um quarteto, depois o percussionista saiu, viramos um trio novamente, e depois decidimos ficar como duo e ter músicos participando em alguns momentos especiais, né? Então o Marcelo tem arranjos para músicas, para outros instrumentos, para cordas, né? Então a gente já fez com violino e percussão, flauta e percussão, cello e clarinete. Então, assim, com instrumentos diferentes, assim, participando junto, ainda não com o nosso sonho, um dia estar realizando com uma orquestra ou com um grupo maior, né? A gente tem bastante essa vontade, ainda não conseguimos. E talvez até aconteceu ano passado, mas por conta da pandemia a gente teve que segurar um pouco esse projeto. Quantidade, né? Exato. E aí a gente conseguiu interagir muito com outras áreas artísticas, né? Tocar em exposições, né? Onde a gente está envolto a trabalhos visuais, que foi muito legal, com artistas. Fizemos experiências com atores, contracenando, em espetáculos de teatro, e com bailarinas, né? Que a gente sentiu que às vezes era até mais importante do que ter um músico. Porque como a gente toca muitas vezes sentado, parado, faltava uma dinâmica de movimento nos shows. Uma intervenção artística. Isso. As bailarinas, a gente sentiu bem isso, que elas trouxeram o movimento que faltava no grupo, né? Então dá uma quebrada de você ver estáticos, você tá só ouvindo. Eu acho que a bailarina era um músico que faltava, às vezes, no grupo, em alguns momentos no espetáculo, né? E a gente gosta bastante dessa participação. Sim. Vocês, como vocês disseram muito bem, você falou que iniciaram com um duo de violões, essa era a ideia inicial, né? Mas de onde veio a pesquisa aos instrumentos antigos? Qual foi essa paixão? De onde nasceu essa paixão pelos instrumentos antigos? Sim, né? Eu acho que acho que mais até do Marcelo do que de mim. O Marcelo, como compositor, ele tem uma inquietude com instrumentos. Então ele gostava muito de... eu vou pegar flauta, vou tentar tocar flauta. Eu vou pegar um bandolim, vou tentar tocar o bandolim. Eu vou experimentar esse instrumento, vou experimentar aquele. E ele tem essa coisa meio incansável de ver um instrumento e sentir vontade de tocar e querer aprender, querer estudar. Para mim isso é um pouco mais recente, porque eu sempre fui muito violonista demais. E sempre me dediquei muito mais a ficar especialista num instrumento, né? E aí acho que conforme a gente foi se aprofundando em querer estudar a música antiga, a busca pelos instrumentos antigos começou também a nos despertar. Quais eram esses instrumentos, como faz para adquirir, como faz para aprender, né, Marcelo? E fora isso tudo que a Fernanda falou, é uma verdade, né, absoluta. Ai, que bom. E vem... A gente sempre não, é tudo mentira, não, que eu queria só complementar, que veio até antes um pouco, né, Brian, se a gente for focar no que está muito para nós agora, né, da questão aí específica do medieval. Mas um pouco antes, a questão de instrumentos que vão ser antigos, mas mais ligados a algum folclore, uma cultura. Por exemplo, logo próximo ao início do Olam, eu fui praticar yoga e tal, e eu sempre tive uma admiração pela música indiana. Daí eu adquiri um sitar, né? Coisa que eu ainda não enfiei no Olam, mas um dia vai ter, né? Vamos estar usando. Aí depois veio um encantamento com a música andina. Daí quando a gente foi para a Colômbia, eu comprei um charango lá, por mais não é um instrumento tradicional da Colômbia, né? Assim, mas tinha lá com mais facilidade que aqui. Aqui é muito difícil de achar. Isso deve ser caro adquirir também, né? Alguns instrumentos.
Sim, tem os dois Sim. lados. Sim, acaba sendo, sim. Deve ser complicado. E fica complicado. Então, daí veio essa imersão, por exemplo, conhecer, daí a gente indo para um festival no Chile, a gente já queria um outro instrumento, que era o quatro venezuelano, e trouxe. Então, aos poucos, esses instrumentos foram entrando, como a Fernanda disse, a questão do bandolim foi até pela proximidade com a Irish Music, né? E a gente começou a falar, putz, que legal, né? Esse instrumento já cai bem e tal. E aí foi quando depois foi chegando a questão da música medieval em si, que aconteceu o quê? A gente já, um tema ou outro, a gente praticava, tocava, né? Na verdade, era até mais, né, Fernanda, da música antiga, quando a gente inseria, eram até temas renascentistas, né? Ixal, talvez algum barroco a gente chegou a tocar. Porque o medieval, na nossa formação, somente 2 violões, né? Nunca foi algo muito assim atrativo. Dá para se usar sim, Também a polifonia e outras coisas mas que envolvem nisso. e mesmo na questão, depois a gente vai adentrar um pouquinho, né, Brian? Na questão do que a gente já percebeu, da questão da música medieval mesmo em si. Estética. Né? Estética, isso, né? Então, assim, dá para se adaptar sim ao violão, a gente chegou a tocar alguns temas e tal, mas é óbvio, quando você começa a adentrar, buscar aquela, talvez que fosse aquela sonoridade, porque tá no nosso também imaginário. Né? E hoje, né? Qual os instrumentos que vocês trabalham com mais frequência no Holanda? O Holanda, a gente como estamos falando, acabamos essa vertente da pesquisa medieval, ela tomou uma força muito importante dentro do UDU, né? Porque até então sempre foi e ainda é o principal, seria o nosso trabalho autoral, sim, né? Então tinham inserções de músicas assim, Irish, pegar uma música andina e tentar transformar na nossa linguagem, renascentista e tal. Só que a gente pegou o medieval e começamos a aprimorar. E, então ficou uma extensão também, né? Então a gente hoje tem bem claro isso, os 2 projetos grandes do nosso DU seria o trabalho autoral e o medieval. De uns últimos anos para cá, a gente anda atuando muito, né, com a questão da música medieval, né? Então nela, hoje como instrumentos, né, que você está perguntando, seriam as cítalas, né, que hoje eu vou estar mostrando, vocês vão ouvir uma, né? Escutaram uma no começo aí, né, com uma música que tocamos, utilizando a cítala. Eu utilizo a cítala. A Fernanda o guitar, que é um outro instrumento. Eu tenho outro tipo de cítala também, tenho a gaita de fole, né, também, que eram bem comuns, históricas. Para quem não conhece, né, você conseguiria dizer de onde nasceu esse instrumento, Sim. Onde ele veio, como é que é esse instrumento? A grosso modo, sim, a gente vai entender que os instrumentos de corda, a grande maioria eles entraram na Europa vindo do Oriente Médio, né? Quase todos eles, né, foram, e lá, é óbvio, foram se desenvolvendo. Data precisa de quando construiu, não tem, né? O que nós temos, por exemplo, esses instrumentos que a gente está executando hoje, assim como outros, são reconstruções baseadas em arqueologia medieval mesmo, né, musical, que estão nas iluminuras, estão nas estátuas, tá? Então, assim, mas você não vai achar uma planta, assim, né, desse instrumento. Foi construído Estão assim. Estão em citações em poemas da época. Então, citados em poemas, entendeu? Então, os musicólogos, arqueólogos musicais, eles vão reconstruindo a partir desses documentos, de informações, né? Descrições que eles têm ali. Da época. Então, ou em poesia, ou na iconografia, nos desenhos, como eu falei, nas alguns estátuas. A gente tem achados arqueológicos, né? O Guitar tem alguns achados. Achou um sobrevivente, né, do Guitar da época, existe. Acredito que provavelmente, né, esses instrumentos devem ser até bem diferentes do que era a construção naquela época, né? Tanto pela questão ferramentas e hoje que a gente tem, né? Não, então, essa sonoridade, hoje vocês buscam, né? A sonoridade mais próxima a isso, né? O mais próximo que vocês conseguem dessa pesquisa. Isso, até isso é interessante, né? Porque tem por exemplo, a cítala, né? O que eu uso. Existem vários tipos, e até uma coisa até engraçada, né? Porque eles falavam assim, o guitar, todos sabiam que era o guitar, é o modelo que a Fernanda está usando. Sim. E o resto de corda eles chamavam de cítala. Então tinha um monte de tipo assim, né? E eu tenho um documento sobre cítalas, construções, nossa, de vários modelos, e em cada detalhe, né, documento atual de luthiers fazendo. Só que daí também essas pessoas, né, Brian, eles estão inseridos, por exemplo, é um instrumento que veio de origem europeia, do medievo europeu.
Então, a pessoa que está lá, ele já tem também todo esse background na questão da pesquisa. Óbvio que não é uma coisa fácil, qualquer europeu conhece, não é isso que eu estou dizendo. Mas o acesso é um pouco mais fácil. Então, o que você vai pensar assim? Como que eu vou reconstruir também o som, né, daquela época? Sim. Aí imagino eu, você sabe, ele era de madeira. E uma madeira daquela região. Sim, então já... Então você já começa a trazer elementos, né, assim, que podem estarem se aproximando um pouco, né, talvez do que seria aquela sonoridade. Alguns instrumentos, por exemplo, a gente vê de percussão, né, Fê, que eles se mantiveram em várias tradições. Eles não são específicos só na música medieval, não. Ele ficou ali na música da Galícia, em outras tradições, né, no outro lado da Espanha. Também tem vários... O alaúde teve uma história. O alaúde existe, o alaúde árabe, né? Aliás, o oud árabe, né? Que ele é o que trouxe. Eu ia falar que existe o alaúde medieval, o liuto, né? Que ele tem o corpo também abaulado. E ele depois, acredito, ele veio esse... Quando a gente fala instrumento, né, Brian? Eu não acho legal falar. É um desenvolvimento, a gente pode encarar com isso. É que eles encaram sempre como uma evolução, né? Como se fosse uma evolução, dos instrumentos ali. E não assim, no sentido de que, então ele melhorou. Não é isso. Ele, para aquela proposta daquela época, ele precisou mudar. Então, daí que a gente teve depois, né, o alaúde renascentista, que já... Ele já é totalmente o renascentista do que era usado na época medieval e que sai da música árabe. Até pelo que esses instrumentos todos a gente usa o plectrum, né? Diferente do alaúde renascentista, que já é uma técnica. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Fernanda, sobre essa questão vocal. Você encontrou mais dificuldade ao executar essas músicas do que uma música popular, um trabalho, né, a impostação vocal e outros trabalhos, né, envolvidos aí? Você encontrou muita dificuldade? Como é que foi essa sua pesquisa, o vocal, né, o trabalho vocal? Como é que foi isso para você? Digamos que é difícil, assim, porque, na verdade, quando a gente começou a dar um pouquinho mais de espaço para a voz do trabalho do Olamin Soffi, custou para agradar os ouvidos do Marcelo, porque eu buscava fazer uma colocação mais lírica e a gente não gostava porque achava a voz impostada demais, né? Quando eu colocava de uma forma mais popular, a gente achava popular demais, né? E falava assim, não era essa, a gente queria um outro caminho para essa voz. Então, a construção de aonde a gente vai ter esse som, né? Aonde a gente vai produzir esse som na voz foi uma busca, assim, né? Então eu fazia de um jeito, Marcelo, não, tá parecendo música brasileira. E na época, logo que a gente começou o trabalho, eu estava muito dedicada a cantar música brasileira, principalmente bossa nova. Então eu estava carregando muito essa linguagem popular, né, brazuca, né? Então às vezes eu cantava uma única nota, ele não, tá parecendo Tom Jobim, isso não é isso, né? Não que essa questão estética é muito importante, né, na pesquisa de vocês. Não que Tom Jobim era maravilhoso. Não é isso a questão, e era o que você falou, a questão da estética do som, que você está buscando, né? Até que eu achei assim um meio termo, até as pessoas quando escutam o Olamin Soffi falam assim, nossa, é lírico. Não é lírico, eu não vejo nada lírico, não é uma impostação lírica, é uma voz colocada, mas projetada num local diferente, né? Então, que foi o que eu achei que combinou com o estilo de música e que o Marcelo, é por aí que eu tô querendo, né? Então, eu fui estudando dessa forma, né? Fiz acompanhamento com a doutora Silvia também, que é uma grande fonoaudióloga aqui do Brasil, né? Que também veio a contribuir aí com a saúde vocal, com a boa colocação da voz, né? E estudava na época, até que hoje eu me aceito, né? Porque a gente tem muito disso, né? A gente toca, a gente nunca está satisfeito. A cobrança é muito grande. É muito maior. Enfim, hoje porque antes eu escutava, não é isso ainda, não é isso ainda, né? Hoje eu até estou mais feliz com a colocação. Sim. Agora, para a música medieval, é uma outra história, né? Que até eu estou em processo estudando, porque é muito importante a questão da interpretação, de como vai se dizer isso, porque são histórias, né? E como que eu vou transmitir dessa forma? Se você cantar
só as notas bonitinha, com ritmo, ela não passa o que era a música medieval, né? Então, o ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso online, né, com uma professora lá da Eslovênia, sobre o canto medieval, né? E o principal era isso, né? Entender o texto, tentar transmitir, né, mesmo que numa língua que ninguém entende, em occitano ou em francês antigo, como que eu vou passar essa história para o público? Acho que esse foi a maior ensinamento, né? Isso já entra nessa última pergunta do bloco aqui. Justamente isso que, por exemplo, eu não sei se você fala todos esses idiomas, não. Eu acredito que não, né? Mas como é essa questão da fonética, de estudar e cantar esses outros idiomas, né? Porque muitos não têm nem o conhecimento de fala, né? A fonética é tão explícita. Você vai fazer um curso de francês antigo até para você encontrar isso. Não, um professor, né? Uhum. Então, como é que vocês fizeram essa pesquisa para cantar com esses... Bom, a questão das línguas, é óbvio que eu não falo todas essas línguas, acho que eu falo muito mal português, a minha própria língua. Eu falo um pouco de italiano, estudo a língua, mas o resto não, né? Então, como que a gente faz? Num primeiro momento, o que eu fazia? Eu pegava uma música e eu fazia uma pesquisa intensa comparando a escrita dessa música e pegando gravações de quem já tinha gravado e comparava todas as gravações. Eu encontrava muita diferença de pronúncia, de palavras, e eu tentava descobrir de alguma forma qual seria mais coerente. Perguntando para pessoas que tinham conhecimento, vamos supor, pegar o francês antigo, eu tentava contato pelo menos com algum francês que tinha uma noção, se eu podia comparar, sabe, relacionar. Então, era muito difícil de eu chegar e falar, isso aqui é assim, né? Desse jeito. Não tinha essa certeza, né? Hoje já não. Hoje eu já tenho acesso a alguns documentos que eu consegui de alguns tratados que se tem de como se pronuncia, por exemplo, o E no francês antigo, que é diferente do occitano, que era a língua falada no sul da França na época medieval, que é diferente do provençal e que é diferente do latim falado na França. Meu Deus! Então, cada sílaba, cada palavra, essa diferença. Eu domino todas elas? Não, eu estou aprendendo. Então, eu fico assim, pegando todos esses textos, fazendo o mesmo processo. E hoje, com esses tratados... Meu amigo... porque, por exemplo, até uma vez a gente fez um concerto e veio um italiano depois que estava na plateia, né, um estrangeiro, elogiar a música, tudo, elogiou até meu italiano, que eu cantei italiano, e ele falou assim, nossa, mas o seu latim está bem católico. Aí eu não entendi esse comentário dele. Hoje eu entendo, né, porque ele era professor de uma universidade na França, né, de Teorba, né, então era uma pessoa muito culta, que o latim que eu estava falando, para aquela música estava ok ainda bem, era o latim que é falado em Roma, né? Aquele latim com influência italiana. Mas o latim que era falado na época medieval na França, ele tem outro sotaque. E ele tem outra pronúncia, então é diferente, né? Então, eu falei assim, para a gente descobrindo tudo isso, então, hoje eu tenho acesso a algumas coisas, algumas informações com os professores que a gente tem lá na Espanha, né? Essa Eslovênia que eu fiz aula, eu estou para iniciar um curso agora em setembro, que vai durar um ano, com uns professores lá da Europa também sobre canto medieval, para me aprofundar. Mas assim, eu vou catando. A gente pegou uma música da Alemanha, antiga, e eu perguntei para algumas pessoas que falavam alemão, elas gravaram pronúncias, mas assim, ninguém sabendo exatamente o alemão antigo, né? E a gente teve a oportunidade de tocar num festival na Alemanha. Eu falei, bom, lá eu aprendo. Quando eu apresentei a música para as pessoas, eles falaram, nossa, a gente entende 20% do que está escrito. Eu falei, meu Deus, se na Alemanha eles entendem 20%, imagina não dá. Mas é isso aí. Mas eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa pesquisadora disso, da língua falada na Alemanha medieval, e aí ela pôde me ensinar. Então eu tive essa oportunidade de conhecer as pessoas e tá pegando, e a mesma coisa com a música, o galego, né, que eu tenho contato com pessoas que vão me ajudar, não fala assim, faz assado, eu gravo, eu mando para a pessoa corrigir, né? Quem tá ouvindo, né, de fora nem imagina toda a pesquisa e toda a construção, toda a história que tem por trás para você apresentar uma música, né? Sim, com certeza. Justamente por isso que a gente o Papo de Estúdio, eu gosto de tratar esse aspecto, porque as pessoas veem um show, você vai lá para assistir, tocar e tudo mais, só que as pessoas não veem a construção, toda o problema que envolve, né, aquela interpretação. Gente,
Eu vou encerrar esse primeiro bloco, Sim. a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Olá Soft, falando sobre as turnês fora do país, também suas gravações, seus discos, seus novos trabalhos. Então, voltamos já! E aí, você sabe o que é sublimação? Eu vou te explicar. A sublimação é uma estampa digital. Então, eu pinto a aquarela no meu ateliê, digitalizo ela, coloco no computador, trabalho no Photoshop, imprimo numa impressora com tinta sublimática e levo para a prensa. Na prensa térmica, a 200 graus, a tinta ela vai aderir à fibra do tecido. Então não cria uma película e você pode passar com ferro por cima. Ela é durável e resistente à lavagem. Então essa é a técnica da sublimação. Sejam bem-vindos a Bambu Design. Voltando com um papo de estúdio aqui com o Olá Soft. Agora vamos falar um pouquinho, perguntar para eles aqui, sobre as turnês, algumas curiosidades também. Vocês fizeram turnê pela Europa, né? Aqui na América Latina também, né? Queria que vocês contassem como é que foi essa experiência fora do país com vocês. Sim, é incrível, né? Sempre não tem uma palavra só, né, para descrever a oportunidade de poder, não, é óbvio, né, tocar em qualquer lugar sempre é muito especial, mas você conseguir também atravessar as fronteiras, assim, é muito bacana, né, se levar para pessoas de outro idioma, enfim, e ter toda essa partilha cultural, né? E a nossa primeira experiência foi na Colômbia, né, em 2010, porque a gente já havia recebido um grupo colombiano em 2008 aqui, o La Montanha Gris, que é um grupo excelente de música celta. A Irish tem um trabalho autoral muito bonito e é liderado pelo Pablo Villegas, que virou um irmão. E ele que proporcionou a nossa ida em 2010 e foi, assim, fantástico essa primeira viagem, né? Tivemos bastante show, fomos em programa até de TV, ele conseguiu. Eu falei, uau, começamos já achando que é estreia. Com transmissão para o estado Pro inteiro. estado inteiro. E foi até engraçado, porque daí a gente foi, né, no programa, beleza. E daí um dia fomos passear, conhecer, né, num jardim botânico lá. Aí a gente andando, veio uma molecada, meu, criança de escola mesmo, 12 anos, apontando. E a gente olhou. São eles. São eles. Eles reconheceram porque a gente foi aparecer Foi no programa TV, e é um programa que eu tô assistir eles ali na viram área, TV, né? Sim. Isso foi muito legal, né? Então, assim, foi muito bonito, assim, essa primeira experiência foi bem bacana, né, Brian? E aí a outra, depois a gente foi para o Chile em 2012, já com a proposta de participar de um festival lá, né? E era um festival bem bacana, que era sobre músicas imigrantes, né? Então a proposta do festival era assim, trazer música, pelo menos uma música, né, no repertório de algum povo que fez imigração para o seu país. Então a gente, como brasileiros, nós fomos participar do programa e a gente ficou pensando, putz, que música que a gente leva daqui, né? Muita gente é de São Paulo, levar uma tarantela com o nosso estilo não vai casar. A gente ficou pensando, matutando. Os portugueses, né? Vamos ver um fado. Nossa, daí isso foi até legal, porque a gente tirou um fado, né?
A gente foi tocar, a gente falou, nossa, não tem nada a ver com o nosso trabalho. Mas a gente ficou insistindo um pouco mais e transformamos aquele fado meio na nossa linguagem, né? Vocês adaptaram ali. E foi muito bacana, né? Ter tido essa experiência. Depois eu digo por quê. Aí a gente foi para esse festival, apresentamos nosso show, tocamos o fado lá também. E aí teve vários grupos, teve uns vindo da Dinamarca e o restante eram chilenos, né? E aí, né, a proposta do festival, no último dia, desde o penúltimo, teve 2 dias de ensaio e a última apresentação, isso. Era participar do Ensemble Transatlântico de Folk Chileno. O que era isso? Era executar as músicas de folclore chileno com uma orquestra. Você tinha me perguntado, né, no outro, se a gente participou de orquestra, acabamos participando sim, não com o nosso trabalho, mas inserido no trabalho, isso. Com mais de 70 músicos. Aí foi demais, porque eram instrumentos, tinha o charango, tinha um monte de violinos, gaita de fole, que lá tem uma tradição, muitas percussões diversas, sopros diversos, né, enfim. Sim. E a gente estava no naipe de violão, lógico, né? Cantores, até cantores renomados do Chile, né? Que a gente não conhecia na época, Pasquale Labalca e o Nano Externo, enfim. E, foi uma experiência muito única também, né? Por isso aprendemos a tocar cueca e descobrimos que cueca não é só um vestimento, né? Cueca é um estilo musical? É um ritmo, é um ritmo. Não, é um ritmo musical que chama cueca. E muito difícil. E muito difícil. E tinham outros lá. Porque, assim, e agora, confesso, eu não lembro direito. Eu tenho que pegar no meu livrinho lá só para relembrar. E até aconteceu uma Huayno também, que é um... Então é interessante. Bem diferentes. São ritmos bem diferentes. É como se a gente tivesse aqui, nós vamos aprender um shot, vamos aprender um samba, vamos aprender... Sim, são ritmos folclóricos do chileno, isso. E o que é legal é que eles mandaram as músicas antes e a gente foi estudar, como estava escrito, a gente falou, tranquilo, né? Vimos... Daí vem aquela cabeça, né? Tá ali, a partitura está aqui, o ritmo musical é isso, né? Porque as figuras vão ser sempre parecidas. Sim. Só que aí existe uma coisa que é o que diferencia todos os povos, inclusive as cidades, que é o quê? O sotaque. Então não adianta ter tá. Só que o outro vai fazer um tá diferente. Ele vai botar um elemento, né? Tudo. E aí, quando a gente foi no ensaio passar com eles, eu olhei para eles e falei, nossa, tá tudo errado. Tudo errado. Vergonha. Só que eles foram muito amáveis, cara, de todos os naipes, vocês já aprenderam, eu vou te explicar. Então, viu da percussão, dava um toque. Então, foi algo riquíssimo, né? E essa experiência... Foi um aprendizado grande, né? Foi muito bacana. Então, é bom quando os músicos, né, eles acolhem, né? Um acolhimento. Sim, a gente sentiu isso muito... Total, vinha assim, já aprendeu a cueca, já conseguiu tocar? Não, ainda não. Não, vou te dar uma dica. Então, cada um com a sua linguagem do seu instrumento, vinha tentar nos ajudar um pouco, a aprender o ritmo. Isso foi muito legal, né? Nossa, isso é... E depois foi o lance que a gente depois... fomos atravessar o oceano de fato, né? Sim. Que a primeira foi para Portugal, né? E culminando com o lançamento do nosso CD que estava em português, o primeiro, porque os outros era a maioria das letras em inglês, né? Enfim. E foi bem, daí foi uma coisa, outro momento incrível e mágico, né? Porque, a gente está indo para um país, não nessa questão, vocês pagam pau para europeu, não é isso. É uma questão, eu estou trabalhando muito a cultura daquele país. Sim. E aí eu vou mostrar para ele a minha leitura daquilo. Então já te dá um outro... Você não está levando música brasileira não, pra lá, né? eu estou levando algo que veio. Por mais que naquela época, Brian, eu fui levar a minha música, que foi não tocar música medieval, foi tocar o nosso repertório, mas ele já está mais comum para eles. Vinculado a eles, a raiz. E acabamos, mas acabou sendo muito bacana, e aí eu vou linkar com aquele fado, porque em Portugal, num show em Lisboa, quando a gente acabou o nosso concerto, show, tivemos as pessoas gostaram e tal. A gente brincando, se sentiu à vontade, a gente falou, a gente toca um fado. Daí a gente tocou. E eles gostaram, porque assim, eles gostaram, porque assim, eles começam a entender, Brian, que essa questão também da arte, quando ela está na arte mesmo, e não em outras patamares. É um conceito comercial. Comercial e de pessoas que estão ali para te julgar, não era isso a questão. A questão era e até uma homenagem para eles, Sim. entendeu? Você vai lá, você levou a música deles com uma outra linguagem, né? Sim, você não foi para competir, você foi numa humildade ali de apresentar um trabalho. E eu mostrei, olha o que eu fiz com a sua música. Sim. E foi legal que eles gostaram, só um chegou, depois a Fernanda falou, daí só faltou um sotaque português. Então, mas como que eu vou ter sotaque português? Foi proposital, né? Eu não quis fazer o sotaque português para justamente levar
a pronúncia É, do português então, brasileiro. Talvez não parecer também ofensivo, né? Às vezes Sim, porque ficou uma caricatura. Caricatura, né? Não Isso. parecia Eu falei assim, uma não, eu não vou imitar a forma de Falar, cantar né? e de falar de Portugal, eu vou Sim. levar um português aqui do Brasil, né, Sim. pra dar essa nova leitura, né? Eu falei, não, eu não fiz de propósito. Porque às vezes pode ser mal interpretado. Não, né? lógico. Pode ser isso, também, então. poderia ser. E aí foi bacana, porque nessa primeira viagem já a gente também conseguiu participar de algumas feiras medievais lá, né? Eram menores, porque lá existem umas feiras enormes, né? Mas a gente participou de duas, foi muito legal a experiência, esse contato, essa imersão. E também, daí numa das maiores, que é a de Santa Maria da Feira, nós fomos como visitantes, né? E a gente, quando foi lá, a gente falou, vamos levar os instrumentos e a gente tenta filmar um clipezinho antes da feira começar, enfim. E tem um castelo lá, né? Putz, e falamos, vai ser um sonho, né? E a gente foi. E começamos a fazer as filmagens do lado de fora. Um amigo português que não recebe, o Vitor, que sempre nos acolheu, um grande irmão. E aí a gente falou, vamos visitar o castelo. E fomos com os instrumentos, né? A gente já tinha feito uns takes lá fora. Chegou numa parte do castelo, onde seria o salão real, né? Estava tendo uma vivência e tinha duas cadeiras, tipo essas, né? Assim. E a moça que estava lá fazendo a recreação falou, se quiserem pode sentar e tirar fotos. E um amigo português falou, e eles poderiam tocar também. Aí ela falou, eu gostaria muito, mas tem que perguntar para um cara aqui. Ele falou, eu vou perguntar. Eu e a Fernanda falou, até parece. E continuamos andando pelo Esse castelo. português é maluco, a gente ignorou ele. A gente saiu ignorou lá. e saímos visitando o castelo. De repente a gente só escuta, Marcelo, Fernanda, venham a tocar. Eles permitiram a gente fazer uma participação ali. Então a gente sentou ali e tocamos, né? Ainda estava abrindo a feira, né? Então, mas já tinha algumas pessoas, e aí, Brian, foi demais, porque a gente tocou num castelo de 1050, duas músicas nossas, né? Autorais. Então, foi um ápice, porque foi uma coisa que eu jamais ia imaginar, primeira vez indo para lá, primeira vez entrando num castelo, né? E com toda aquela coisa que já fica na nossa mente, né? O imaginário que a gente vai fantasiando durante a infância, depois a adolescência e tal. E foi muito especial, né? E aí, esse vínculo com os portugueses foi muito bacana. No outro ano, voltamos para Portugal e já conseguimos também uma feira medieval na Espanha. E aí, em Portugal, naquele ano, em 2015, foi bem bacana, que participamos de um festival chamado Festival Folk Celta, né, em Ponte da Barca. E fomos o primeiro grupo, até eu fiquei ressabiado de perguntar para um amigo de lá, um grande amigo também, que é meu primo, que a gente brinca, o Guel. Falei, primo, a gente teve outros grupos já brasileiros que participaram daqui. Ele falou, por que vocês, latino-americanos, são celtas? Por que vocês participam? Ele falou brincando. Por que vocês participariam? Por que participariam? Não só brasileiro, fomos primeiro latino. Fomos primeiro latino. Então foi nesse muito festival. especial, né? Fomos para a Espanha. E aí, depois, voltamos daí em 2017, a gente retornou para a Colômbia, né? Através de uma bailarina, a Laura Gutierrez, que é uma grande parceira artística. Fomos para a Colômbia de novo, em 2018, daí Portugal de novo, e fomos para um festival na Alemanha, que foi fantástico também, né? Já foi um festival que ficamos 4 dias lá, acampados. Os 2 primeiros dias eram só os músicos, então interagindo. Eles não paravam de tocar, por nada. Era tocando o dia inteiro. E um monte de senhores, você via que eles faziam pro Ou seja, hobby. um amor mesmo, Um né? amor Tipo, mesmo. sentia aquela coisa... E eles tocavam Não é profissão, muito. né? Não era profissão, Não era era amor. profissão e eles eram E eles arrasavam. excelentes. Melhor excelentes. que um monte de profissional. Isso é fantástico, cara. E aí teve todo um carinho também, sabe? Quando a gente tocou, foi até engraçado, porque é um festival também que já estava na 20ª edição. Sim. De repente, que é o 2 brasileiros, eles não sabem como. Por quê? Esse festival, ele tinha um caráter, a gente sentiu, muito familiar. Sim. Sabe aquele grupo que todo verão se encontra para ficar junto e fazer música? Sim. E os 2 primeiros dias eles foram tocando. Vocês caíram de paraquedas ali. Porque foi assim, uma amiga que a gente já tem de 10 anos tocando correspondência, ela alemã, e ela falou, vocês podiam vir. E naquele ano foi quando eu fiz minha primeira gaita medieval. E o cara que fazia gaita de fole ia estar no festival. E aí eu acabei pegando com ele, conhecemos, viramos amigos também, né? Enfim. E quando a gente foi se apresentar, fazer a nossa participação, porque cada grupo tocaria meia hora, né? E depois tinha sempre interação. Cara, todo mundo daí parou, né? Porque até então todo mundo tocava e ficava dançando. Só que, veio 2 ETs, vamos ver, né? Aí deu aquele, eu olhei para Fernanda, eita, e agora? Agora vai. E aí, quando acabou, a gente levantou e começamos a ouvir algo que a gente não entendia por nada, né?
Aí a minha amiga veio falando, não, eles estão pedindo para vocês tocarem mais. Caramba. Então a gente legal. sentiu também, independente de, pode ter forçado a barra, eu senti um carinho mesmo de uma acolhida, né? Sim, Aquela- você está falando uma coisa que eu não vejo muito no Brasil. Tá falando uma coisa que eu tô achando até interessante, que é esse acolhimento musical. Uhum, Aqui eu não vejo muito isso. uhum. E você tá falando que, cara, você chegou lá como um estrangeiro Sim, Brian. no território deles e foi acolhido. Isso não, Não, é que coisa... isso foi demais mesmo. Porque entra uma questão também, por exemplo, no início, né, quando eu comecei a pensar nas tours do LAN, tá, a gente sempre vem com aquela ideia, marcar, ter um booking, alguém que marque show, como existem com as bandas de metal e entre outras, né? E isso que era a nossa vontade, sair tocando de cidade em cidade e tal. Só que foi muito difícil, primeiro, arrumar alguém lá que apostasse em nós e outra daqui. E a gente sempre fez tudo autofinanciamento, entendeu? E tudo que a gente conquistou de fazer lá foi através do nosso esforço de contatos. Eu fui atrás de tudo, sempre, né? Sim. Então, a gente acabou conhecendo pessoas fantásticas que nos acolheram muito e nos proporcionou uma tour, que hoje eu falo sempre, algo muito mais do que uma tour que a gente só fosse lá para tocar. Sim. Fomos para aprender, vivenciar, experienciar, absorver um pouco da cultura deles, porque a gente ficou em casa de portugueses, ou frequentando o ambiente do alemão, na casa do espanhol. Quando fomos para a Itália, né, em 2016, que também foi algo incrível, que a gente tocou num sítio arqueológico etrusco. Caramba. E foi um festival. Vocês tiveram lindíssimo. experiências não somente fora da musical, vocês também tiveram Não, experiências... foi isso que eu penso, né? Por isso que eu falo, então foram Bem amplo. turnês, que não foi encarado, umas tours, putz, lá então fez um monte de show todo dia, que nem... Não foi isso, a proposta acabou sendo outra, né? Com pessoas que Foi nos o rolê acolheram, cultural. em que mostramos nossas músicas. Pô, na Itália, só para você ver, quando eles descobriram que a gente foi para lá por conta própria, fazendo tudo, tá no festival, o fotógrafo do festival, ele nos acolheu depois, que a gente ia ficar mais uns dias lá, ele adotou, virou o nosso pai italiano. Ele ia nos pegar onde a gente estava, levava para conhecer outras coisas, tudo. Um dia participei de uma discussão filosófica entre ele e o irmão dele, sobre o belo e o feio, em italiano, daí eu só ouvindo já. Eles gostaram entender, tanto eles da gostaram, nossa música cara. que eles nos convidaram um dia depois do concerto para ir fazer a refeição Então, na casa com a deles. família Com deles. Com a família. Tipo, E aí quando você colocaram pensa... o nosso- família, Na família. Colocaram o nosso disco e ouviram pelo menos 5 vezes Vezes, no é. repeat. Caramba. E eles desacreditavam da doação que a gente tinha pela música, que a gente dedicou a nossa vida total e integral em Aí, fazer sim. arte, sem pensar. E esse cara chorou Em no dia, nada. Brian, pra gente. Ele chorou, ele falou, vocês estão me inspirando. Era um senhor. Essa E experiência. ele Então, pegava a gente isso para é levar a muito gente lindo, para os né? lugares que É. a gente acabou ficando num lugar, numa montanha, que a gente não acreditou no momento, que não tinha trem como chegar, não tinha acesso. A gente foi isolado numa montanha em Pelezzano e para a gente poder conhecer as coisas Precisava ir sem no carro, carro, né? sem nada, a gente não tinha. Então, essa amizade que ele criou com a gente, que ele ia nos buscar, que era longe de onde ele estava, ele não estava perto, e subir essa montanha para pegar a gente, para levar para outros festivais e ver outros concertos, vai ser uma coisa maravilhosa. Ele levava a gente nos museus, e o irmão dele era um pesquisador Sim, também, é então sabia escritor explicar também. tudo pra gente Nossa, explicou muita coisa, sobre cara. coisa História. histórica, então Foi acrescentou uma muito. tour que, como eu já tinha falado, né, foi um aprendizado para Não, vocês. aprendizado total. Exato. Uma experiência única, né? Nunca, né? E vocês visualizam que a música que vocês executam hoje, né? Tanto a medieval quanto a linha autoral de vocês visualizam uma valorização maior? Estou tirando eventos medievais aqui aqui no Brasil, né? Mas você visualiza uma valorização muito maior na Europa, dessa música? Eu não diria Valorização, ser né? maior assim, sabe, Brian? Assim, eu não tenho, por exemplo, agora, honestamente, falar, eles... Porque fica aquela ideia, o europeu, vocês têm que falar que eles vão valorizar mais, tal. Sim, Todo sim. mundo sempre fica assim, né? Porém, quando eu vejo as pessoas do país aqui, do nosso país, cara, Sim. sempre os que conhecemos, eles nos valorizam também muito. Tem muita gente que valoriza, né? Sim. A gente não é uma banda comercial, nós não somos uma banda que atingimos milhares de pessoas, apesar de estarmos há muitos anos, né? A gente sabe até onde conseguimos chegar, não por a gente só querer chegar até aqui, pelo que as pessoas querem também absorver. Mas aqueles que começam a nos buscar e tal, a gente sente que eles valorizam tanto quanto o cara que está lá fora também, entendeu?
Então eu vejo que é um negócio, algo mais essa busca que nós temos e cada vez mais, até, por exemplo, né? Se eu quero ter um duo, um nome simples, Mundo Infinito, né? Se eu penso na arte como algo transcendente, infinita, eu tenho que desfronteirizar total. Para mim, essas fronteiras humanas não. Então, acho que. Assim, Que nem popular erudito, não É, sei o quê. isso aí, essa sabe? É uma grande é bobagem. a limitação, é uma bobagem. É uma né? limitação. Eu acho assim, é óbvio, música, né? que Qualidade, cultura cultura. de um povo, de um pessoal que mora numa região, isso é óbvio que dá para entender. Pô, vocês são do litoral, vocês Sim. vivem na praia, eu vivo aqui em São Paulo. A gente vai ter algumas diferenças de percepção das Sim. coisas. O cara vive do outro lado do oceano. Sim, então você desenvolve de uma forma. Isso que é bonito, essa troca. Sim. Mas Mas não agora, é essa coisa rígida entre limítrofe, valorização não. lá muito Lá, mais ou muito mais aqui. Mas... Não, até porque, Brian, que todas essas investidas nós somos, foi bacana. Só que eu falei com a Fê também, só que a gente até hoje também não conseguiu ter algo que, se não fosse um esforço grande nosso, girasse mais, entendeu? Sim. Como eu vejo numa cena no metal, de onde eu venho também, eu vejo os amigos, muitos, toda hora indo, grande Vulcano do Batata, né? Sempre o Zema, grande Zema. Enfim, o que acontece? A banda metal vai a primeira tour, faz o esquema, na outra já tem essa, entre aspas, melhora, na terceira já faz o booking legal, sabe? Conquista isso. E a gente não conseguiu até hoje ter essa questão, entendeu? De alguém, não, vamos organizar uma tour, vamos fazer coisas. Não que não exista no nosso estilo, pelo contrário, tem um monte de banda folk lá, tem... Sim. O que eu acredito sim, agora sim, Brian, se a gente vivesse lá, o que facilitaria era a probabilidade de a gente já tocar muito mais, inclusive nesse esquema. Sim. Porque já me aconteceu algumas vezes de pessoas entrarem em contato e falar, eu queria um orçamento para vocês tocarem aqui. E eu ia ver a cara de Portugal, da Espanha, só que eu tô aqui. E aí, como que eu vou dar um orçamento para fazer um show num dia e voltar? É surreal, né? Sim. Então, a ideia, quando eu falava, eu moro no Brasil. Então, o cara que achava que eu era dali já. Ou às vezes a logística, né? Ou às vezes alguns concertos que a gente estava fazendo lá e a pessoa falou assim, vocês estão aqui, a gente estava em julho, em outubro, porque em outubro eu vou fazer um evento, vocês tinham que estar aqui, eu falei, Em 2015, na Feira Medieval que a gente participou, tinha um grupo de espanhóis fazendo recreação. Sim. Eles falaram, olha, quando acabar aqui os dias, vocês podiam ir com a gente seguir, pra gente fazendo, entendeu? Seguir viajando com eles como uma equipe, né? Só que a gente falou, não tem como, né? Não tem. Então, assim, óbvio que se a gente vivesse lá, iam ter outras oportunidades, isso sim, né? E, inclusive, de coisas como na última vez que pudemos ir, que foi em 2019, antes da pandemia, fomos para Portugal tocar, foi bem bacana, e fomos para a Espanha daí pela primeira vez para estudar, onde a gente foi fazer o curso em Besalú, né, de performance e teoria na música medieval. E aí, tudo a gente sempre estudou, veio buscando informações, só que a gente sabe, é muito difícil, né? Um material bem difícil, né? E aí, quando a gente o custo de instrumento, o custo de adquirir esses e até materiais. o conhecimento disso, sabe? Eu acho que tanto na Europa também você tem professores que já estão há mais tempo se dedicando com isso, mais material, instrumentos mesmo, que nem eu estava querendo um tambor que se usava no período medieval, que eu já tinha encomendado para pegar o ano passado, né, em 2020, que a gente ia lá para estudar e eu já ia ficar com o tambor. E, bom, como eu vi que não deu pra gente ir, não vamos poder ir tão cedo, eu decidi fazer aqui, mas que nem o luthier que fez aqui nunca viu um na vida. Sim, então você mandou só o molde pra ele, uma ideia. Eu mandei, mas né? assim, não é a mesma coisa que lá, eu não vou ter como, não é assim, não vou chegar numa loja lá de música e vai ter, não, mas os construtores já... um djembe ou um instrumento que tá mais... estão mais familiarizados com isso, mesmo os instrumentos de corda nós fizemos aqui no Brasil, né? Sim. Lá tem luthiers que já estão fazendo, já fizeram alguns, né? O que fez o nosso, nunca viu um de verdade, nós vimos, né? Porque lá nós alugamos instrumentos tocar, mas ele nunca viu, então isso tem é lógico. Claro. Que é diferente do universo já do barroco. Sim. Da música barroca aqui já é mais comum, tem muita gente. Desde agora, tá muito comum, tô vendo agora Hurdy-Gurdy, que tá... o Hurdy-Gurdy tá chegando. Tá em alta agora com bandas com Faun e outras bandas. Sim, e aqui já tem bastante Curitiba, tem bastante gente que tem. Sim. Então tá chegando, né? E agora, quando você vê alguns deles, ainda são muito complicados. Eu, por exemplo, eu gosto muito dessa linha medieval, eu sou fascinado, eu estudei um pouco de música antiga, eu sou violonista, né? E eu conheci, você justamente, alguns amigos falaram, Brian,
tem uma dupla que vai tocar, só quando vocês foram, acho que foi em 2017 em Bertioga. Foi 18, no início, isso aí na 18, cultura, né? isso foi no início de 18, isso mesmo. Cara, eu fiquei assim, cara, extasiado, que eu fui assistir o show na Casa da Cultura, apresentação de vocês, e eu achei incrível. Por quê? Eu tava sentindo falta desse tipo de trabalho. Cara, que é demagogo falando, mas é fato. E um pouco tempo depois, o João Carlos Martins me faz um convite e me... você vai fazer a abertura do Olá Muito Só. Eu falei, o quê? Isso foi muito legal. Então, é um trabalho, de verdade, o trabalho de vocês é muito legal, uma pesquisa muito... Obrigado. E, cara, eu fico muito feliz de vocês aceitarem estar aqui, mais lógico, falando desse sempre. trabalho. Sempre é importante. E eu queria, pra gente concluir esse nosso trabalho, falar dos CDs que vocês gravaram, Sim. do material que vocês têm aí disponível para quem quiser adquirir também. Sim. Vocês façam um pouco sobre isso. Nós temos, né, o primeiro CD nosso saiu em 2004, né, o Inram, que tinha naquela época, né, como eu estava conversando, uma pegada já do violão, era muito forte no trabalho, e já começou a trazer a questão da mística celta ali, até Inram é a jornada mística que celtas faziam pós-morte ou em vida, né, mas com essa questão do autoconhecimento. Aí em 2015 lançamos o Celtic Mythology, já uma parceria com uma cantora na época que era a professora da Fernanda, né, Margarete Áquila. E aí, depois em 2006 fizemos uma demo tape, demo CD, demo tape é o que eu fazia nos anos 90. Uma fita ainda. Na fita. Aí o nosso outro CD... Entregando a idade. Não, um dia eu mostro pra vocês. Eu não me lembro disso. Ela não lembra, né? Só um parênteses, minha primeira gravação... É do pendrive. Lógico. A minha primeira gravação foi em fita de rolo, e eu tenho até hoje, é mó barato, né? Enfim, em 2010 lançamos já o Ethereal Dimensions, né? Na época estávamos como um trio, eu e a Fernanda e o Davi. No Ethereal Dimensions já entrou o bandolim, a flauta, né, na composição, tá? No Inram, só por um detalhe, tinham algumas músicas que eu fiz arranjo para um violino e flauta, e tinha que ter um cello, na época a gente não conseguia um músico contratado, aí fizemos com teclado, mas ficou legal. E daí em 2014 veio o Reino de Cranfer, que foi o nosso último autoral, que daí já entrou muitos instrumentos, charango, inclusive, a cítola, a arpinha, né? Enfim, muitas coisas. Mais complexo o trabalho. Quatro venezuelanos. Veio toda essa todo mundo influência participou. latina. Veio ali, tem até uma área. E foi um CD já, o Reino de Cranfer, que já trouxe já toda uma outra mística que vinha vindo no Ethereal Dimensions, de uma conexão já mais ufológica, cósmica, que é algo que também a gente sempre curtiu muito, né? E o Reino de Cranfer, como eu tinha falado, a gente já tem letras, músicas são em português e as outras instrumentais com título em português já. Então a gente resolveu adotar já o português como também a língua da nossa música mesmo, né? Achamos que seria bem interessante. Aí em 2017, o Cantigas de Reis, Trovadores e Peregrinos, que foi o nosso CD. Eu tenho, inclusive. Eu tenho. Das músicas medievais, né? Que a gente resolveu registrar como a gente tocava, até ficamos meio assim, putz, será que a gente registra ou não? Sim. Porque a gente fez aquele CD com uma pegada também nossa, trazendo o nosso background e tocando nossas músicas. E não com a intenção de ser um grupo de música medieval ali. Sim. E sim o Olá Mensoft tocando música medieval. E adaptando a instrumentos que tínhamos, porque não estávamos isso. ainda com os instrumentos todos medievais. Tinha um só, e dois, né? A Rabeca isso, também. Que fizemos meio... Mas enfim, fizemos e ficou bacana, gostando do resultado. E aí, nesse ano agora, né, a gente está lançando um EP, esse sim é o único que está só nas plataformas, que é o Tempo do Sonho, que foi a última música que eu compus, né, para o Du. Na verdade não foi a última, porque eu tinha ela, a gente ia lançar ela, só que eu fiquei pensando, só um single, né? Nada contra, todo mundo lança single, né? Mas a gente vem da época da tape, né? Imagina, o cara é lá do A e B, eu quero pelo menos um EP. E aí eu fui fazer uma introdução, que acabou virando uma música, né? Ficou grande. Então tem essas duas músicas. Daí para completar, eu tinha um arranjo de um compositor irlandês do barroco, o Carolans, que é muito legal, é um compositor que era cego, e ele trouxe músicas belíssimas, né? Ele é de reino em reino, tocando, tem até uma questão mística muito bonita sobre ele. E esse arranjo eu tinha feito em 2010 para tocar com aquele grupo colombiano que eu tinha falado, La Montanha Gris. Sim. Mas acabamos não executando. E aí eu lembrei dele e falei, Fê, vamos registrar também. Daí eu mudei só a configuração de alguns instrumentos no arranjo,
fiz para esse e peguei uma música do Celtic Mythology, que a gente não tem mais o CD físico, e fiz um novo arranjo e gravamos essas 4 músicas, né? E a gente lançou faz basicamente um mês, foi no dia 3 de maio, então tá aí recente para quem quiser tá escutando no Spotify. E fizemos um clipe dela também, em parceria com uma amiga de dança contemporânea, que ficou muito bacana. A gente em casa filmado e ela foi no Ibirapuera se filmar, então ficou uma integração do momento. Isso nesse período agora da pandemia? Não? Isso, da pandemia foi que a gente gravou até em casa, foi até assim, eu sempre fiz minhas pré-produções em casa e íamos para estúdio, né? Sim. Mas com essa questão da pandemia, né, Brian, que todos estamos passando, a a logística. Mais e o que pegou mais do que tudo, teve momentos de uma flexibilização e tal, que daria margem talvez aí num estúdio, né? Só que assim, nós somos aqueles artistas músicos que vivem da música e da arte. Sim. Então ficamos esse ano, foi bem, a parte financeira foi bem, né, diminuída, entendeu? Porque felizmente a gente estava com shows bacanas, sempre atuando, na própria taverna a gente atua bastante, só que tudo reduziu, né? Então a gente teve que se conter, mas falamos, vamos registrar aqui em casa, vamos ver se dá certo. E fomos registrando, e aí acabei gravando, mixando, fiz toda a parte, pedi só um auxílio para um amigo, um auxílio técnico, né, na questão de mix, ele ouviu e ele falou, você tirou o resultado do nada aí, porque sem recurso nenhum mesmo, a gente mora em ambiente barulhento, que é muito ruim para gravar instrumento acústico, então... Mas enfim, ficou bem bacana, a gente ficou muito feliz de ter feito e até porque registrar esse momento, né? Porque isso também é legal. Era o que tinha para hoje. E também não pode parar. E não pode parar para isso, justamente. Parar. E mostrar que, independente do momento, a arte tem que ser feita e tem que estar aí ajudando a todos, a nós como produtores dela, aos outros como consumidores, no sentido de absorver, né? Então... E podemos encontrar o nosso material. E o nosso material, isso. Eu já ia esquecer, que essa parte do artista, né? O cara não entende nada, né? Né? Já minha esposa, né? Já é mais comercial. Já gostei, Fernando, é isso mesmo, muito bem. E para adquirir esse material... Para apoiar os artistas, né? você pode adquirir o nosso então, o material. nosso nome, Olá Mensoff, eu sei que não é um nome muito simples, o Brian vai colocar na legenda. Ele vai na legenda aqui, todo... Então, no nosso site, olamensoff.com, tem o link para todas as redes que estamos, né? YouTube, Instagram, Facebook e tal. E tudo é Olá Mensoff. E aí nós estamos no Spotify, quem puder nos seguir, está ouvindo por lá, porque lá hoje em dia também traz uma renda para os músicos, então isso é importante, quem puder estar acompanhando, ouvindo, né, movimentando ali. E o CD físico nós temos, né, alguns, tem, quem quiser que adquirir o CD pode físico, adquirir, a gente tem uma loja virtual, que é o lamensoff.minestore.com.br. A gente coloca no GCzinho. Isso, daí tá tudo o endereço, pode adquirir por ali, tá? Já tá tudo tranquilo com os valores, ninguém vai ter surpresa. Quem quiser colecionar o CD físico, né? Músicos que tem gostam também dessa linha medieval, além de ouvir no Spotify, que é legal também, mas ter o CD físico é bem bacana, você ter nessa sua coleção é bem legal. Gente, só queria agradecer mais uma vez. Então, Fernando Ferretti, Marcelo Miranda, Olá Mensoff. Gente, e agora fiquem com um pouquinho do som deles, que é fantástico. Gente, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, e você está na HC. Surpreenda-se!